Meus irmãos, 1 Timóteo 1, versículo 18 ao 20, diz assim a palavra de Deus: Este é o dever de que te encarrego, ó meu filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate, firmado nelas o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Vamos orar, meus irmãos, rogando a graça de Deus neste momento. Ó nosso Deus, Santo Pai, nessa ocasião nós te rendemos graças pela liberdade e pela oportunidade de podermos estar juntos, reunidos, como Tu nos ordena, como igreja, com a Tua palavra em nossas mãos, cada um com a sua Bíblia, podendo aprender, podendo compreender e podendo então ouvir qual é a Tua vontade, qual é os Teus propósitos para a nossa vida. Eu peço a Ti que Teu Espírito Santo ilumine nossos corações. Eu peço a Ti que o Teu Espírito Santo quebre e rompa com a resistência que há nos corações de cada um aqui, para que a Tua palavra entre, penetre e opere aquilo que Tu desejas, Deus, a Tua vontade, nos conformando à imagem do Teu Filho Jesus Cristo, a fim de que nós venhamos glorificar-Te e nos alegrar-Te a cada dia. É o que nós te pedimos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, meus irmãos, eu quero falar especificamente sobre o versículo 19, que diz o seguinte: mantendo fé e a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar da fé. Especificamente essa parte que diz, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E eu acredito que esse tema ele é altamente relevante, quase que eu poderia dizer que a importância da boa consciência na vida cristã, ele é um tema que precisa quase que ser resgatado na nossa vida cristã, no entendimento das implicações disso e nos ensinos do Novo Testamento com respeito à importância do cristão manter a boa consciência. E o que significa esse termo, então? Mantendo a boa consciência. Consciência, o que é essa consciência? Todos nós sabemos, meus irmãos, que essa consciência, ela é uma espécie de voz interior que nos diz se um ato ou um pensamento ele é correto ou errado. É parte dos seres humanos, como nós sabemos, desde o seu nascimento, né? Desde a criancinha pequena, quando nasce, logo vai se desenvolvendo e ela chega a ter essa consciência, logo nos primeiros aninhos ali, do que é certo, do que é errado, e ela sabe quando ela está fazendo algo que não devia fazer, assim como aquilo que devia fazer. Então, gostemos ou não, meus irmãos, a consciência nossa sempre está ali e expressa a sua sentença, nos condenando quando fizemos algo de errado, ou nos aprovando quando fazemos aquilo que é certo. Gostemos ou não nisso, eu tenho certeza que a maioria dos homens adorariam e seriam muito felizes se não tivesse essa voz interior condenando elas naquilo que elas sabem que está fazendo de errado. E Paulo, falando sobre isso, ele diz lá em Romanos 2, 14 e 15 o seguinte, ele diz: porque quando os gentios, ele diz, que não têm lei, né? Eles não tiveram conhecimento da lei como o Israel teve, mas eles fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Então Paulo entende que todo ser humano tem a lei gravada no seu coração. Uma vez que houve a queda, os homens podem rasurar essa lei no seu coração. Eles podem tentar silenciar e querer modificar as normas e as coisas não ficam claras para eles. No entanto, todos eles, Paulo diz,
sabem que quando eles fazem o que é errado, não precisa ninguém de fora apontar o dedo. No coração deles mesmos, o seu próprio pensamento, através da consciência, os acusa. Você está fazendo algo de errado. Todos nós sabemos o que é isso. E por toda a parte do Novo Testamento, o apóstolo deixa claro que dar ouvido à consciência é de vital importância para a vida cristã. Eu não sei se você já percebeu isso no ensino do Novo Testamento, a ênfase que do Novo Testamento dá, em especial, o apóstolo Paulo dá a importância da boa consciência. Por exemplo, quando Paulo estava sendo julgado, isso é registrado em Atos 23, diante do tribunal em Roma, na sua defesa diante do porquê Paulo estava causando confusão entre eles, Paulo se defende assim, Atos 23, 1, e diz: e pondo Paulo os olhos no conselho, disse: varões e irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência. E na sua defesa, Paulo deixa claro que o que ele quer dizer é que até o dia de hoje, desde o início, ele sempre tem andado diante de Deus de acordo com a boa consciência. Ele quer dizer que até antes, quando ele perseguia a igreja, quando ele era um judeu, um fariseu, ele perseguia a igreja de Deus, prendendo eles e até mesmo sentenciando alguns à morte. Paulo está dizendo: até naquele tempo eu só fazia aquilo que eu achava que era certo, eu estava seguindo a minha consciência. Isso é interessante. A nossa consciência pode ser pervertida. Ela pode ser, por falta de informação, por falta de conhecimento, ela pode ser pervertida, mas nunca é correto ir contra a consciência. E Paulo diz: eu apenas sempre servia a Deus com boa consciência. Eu fazia aquilo de errado na minha ignorância, mas eu seguia a minha consciência. E quando eu vinha saber que eu estava errado, eu não pude ir contra a minha consciência. Até o dia de hoje tenho andado e buscado andar com boa consciência. Veja, meus irmãos, a ênfase e a importância que ele dá. Outro lugar também, Paulo diz que ele se esforçava para ter boa consciência. Ele diz: por isso, Atos 24, no mesmo julgamento, no final: por isso também me esforço por ter sempre uma consciência pura diante de Deus e dos homens. E também, em outro lugar, Paulo diz que da sua consciência como dando um testemunho para ele. Ele diz: digo a verdade, Romanos 9:1, digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Paulo está dizendo: eu digo a verdade e a minha consciência não se opõe. E ele diz: a minha consciência no Espírito testemunha comigo. Isto é, ele sabe que a obra do Espírito Santo ela é feita também por meio da consciência. E se a consciência dele estivesse o acusando, ele teria duas testemunhas contra aquilo que ele estava dizendo: o Espírito Santo e a sua consciência. Ele diz: os dois estão confirmando e testemunhando. Então a consciência também serve como um testemunho, dizendo, sentenciando, testemunhando o que você fez de errado, ou aprovando quando você faz aquilo que é certo. Mas a forma ele continua dizendo sobre o testemunho. Em 2 Coríntios 1:12 ele diz: porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo, e de modo particular convosco. Então veja, meus irmãos, eu quero que você perceba a ênfase que o apóstolo Paulo dava à importância de ter uma boa consciência em todo o tempo, e de andar de acordo com a sua consciência, e de preservar uma consciência pura, não contaminada, não adulterada. Isso é o que ele quer dizer por boa consciência. Então ele diz a Timóteo: procura você combater o combate da fé, mantendo a fé e uma boa consciência, aos quais algum, rejeitando a importância da boa consciência, ele diz, vieram naufragar na fé. Da mesma forma, meus irmãos, Paulo mostra a importância da consciência. Isso é um texto interessante também, no que diz respeito à nossa relação com as autoridades. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 13, 1-5 o seguinte: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do castigo, mas também por causa da consciência.
Então ele diz, olha, é um princípio básico de que todos vocês, todos os homens devem estar sujeitos à autoridade. Os filhos devem estar debaixo da autoridade dos pais. Os membros da igreja devem estar debaixo da autoridade dos seus líderes. Os civis de uma sociedade devem estar debaixo da autoridade civil dos magistrados, que é o que Paulo está falando aqui, principalmente os magistrados civis, os governantes. Da mesma forma, quando você trabalha numa empresa, lá você está debaixo da autoridade. E ele diz, olha, é agradável a Deus e é estabelecido por Deus, e nós resistimos a qualquer forma de autoridade por si mesma. Ele diz que quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, isto é, ao mandamento de Deus, a algo que Deus colocou e estabeleceu para que seja o modo como nós andamos. E aí ele fala, e os que fazem isso trarão sobre si mesmo condenação. E ele fala, portanto é necessário que se estejam sujeitos. Ele fala, mas não só por causa do castigo. Certo? Você não deve obedecer a uma lei de trânsito só por causa da multa que você vai receber caso você desobedeça. Você deve obedecer a lei por causa da consciência. Eu acho que nós pensamos pouco nisso, né? E agora minha esposa orou a minha consciência pesou com respeito às leis do trânsito. Mas não devemos começar a levar isso sério, né? Porque ela é testemunha, quando a minha consciência é fraca, ela segura testemunha ali, do cuidado que eu preciso ter com as leis de trânsito, não só por causa do castigo, mas por causa da consciência. Consciência para com Deus, meus irmãos. Esta é uma ênfase do apóstolo, e eu creio que nós precisamos resgatar essa ênfase em nosso modo de viver. E uma das afirmações mais impressionantes de Paulo, também a Timóteo, só que no capítulo 3, versículo 9, ele diz o seguinte, ele fala o seguinte para ele, guardando o mistério da fé em uma consciência pura. E o que Paulo está dizendo aqui, na verdade, guardando esse mistério da fé em uma consciência pura, é como se ele referisse essa consciência como uma espécie de, é como se ele referisse a consciência como uma espécie de cálice, uma espécie de copo, um cálice, na qual essa substância preciosa, isto é, o mistério da fé, é guardada ali, é protegido e transportado. Ele diz, guardando o mistério da fé em uma consciência pura. Você contém o mistério da fé em uma consciência pura. Então você vê que Paulo entende a necessidade de manter a fé e a boa consciência. Aí agora no capítulo 3 ele diz a Timóteo, as duas coisas estão totalmente relacionadas. Não tem como você guardar a fé e manter a fé por muito tempo, Timóteo, se você abandonar a boa consciência e manter a pureza da consciência. Daí, meus irmãos, a fundamental importância de nós manter a boa consciência para não naufragar na fé. E é por isso que Paulo alerta Timóteo que mantivesse a fé e a boa consciência, porquanto, tendo rejeitado a boa consciência, naufragaram na fé. E aqui, qual é o ensino que Paulo está dizendo aqui? Não basta você ter esse equipamento monstruoso, gigante, essa máquina gigante diante de você, que é a sua fé. É justamente esse poder que você tem nas mãos, que é uma grande embarcação, um Titanic, um grande navio poderoso, muito bem construído. É justamente todo esse poder que vai acabar se voltando contra você se você não manter a boa consciência. Porque um navio daquele tamanho, sem direção, sem freio, sem conseguir desviar a tempo, é justamente o peso e aquela potência toda que vai afundar você. É como se Paulo estivesse dizendo essa mensagem para ele. Portanto, Paulo está declarando aqui, nesse texto a Timóteo, ele está dizendo o seguinte, escuta Timóteo, escutem, irmãos da igreja reformada de Blumenau, em qualquer circunstância, ir contra a consciência é um grave pecado e um grave perigo. Essa é a essência, essa é a lição que Paulo quer destacar aqui. Em qualquer circunstância, ir contra a consciência é um grave pecado e é um grave perigo. Seja para crianças, seja para adultos. Em qualquer circunstância, em qualquer situação da vida, você jamais deve ir contra a sua consciência. Toda vez que a sua consciência pesar, isso é um alerta porque você está fazendo algo de errado. E nós podemos provar esse ponto com base em três ensinos do próprio apóstolo Paulo no Novo Testamento sobre a consciência. Primeiro,
Por que ir contra a consciência em qualquer situação é um pecado? Primeiro, porque a consciência humana, ela é um instrumento dado por Deus a nós para servir de guia e de um juiz interno, nos acusando quando fazemos algo contra Deus ou nos aprovando quando fazemos aquilo que está contra Deus. Então, visto que ele é um instrumento colocado dentro de nós, um órgão, uma faculdade, se você preferir assim, dentro de nós, para nos mostrar o que é a vontade de Deus, toda vez que eu ir contra a minha consciência, eu estou voluntariamente indo contra aquilo que Deus diz, contra aquilo que Deus estabelece, eu estou errando e pecando contra Deus. Mesmo que a minha consciência seja desregulada, jamais é seguro ir contra a consciência. É isso que Paulo quer dizer. O segundo motivo por que ir contra a consciência em qualquer circunstância é errado é porque isso revela uma clara perversão interior, uma perversão de caráter. Porque veja, meus irmãos, a consciência é o seguinte: é como se a consciência, uma vez que nós temos a lei de Deus no nosso coração, e nós temos a consciência, e nós temos nossos atos, nós temos 3 elementos. Então a consciência é o juiz. Ela olha para a lei de Deus, e ela olha para o que você está fazendo. E quando o que você está fazendo está de desacordo com a lei de Deus, ela acusa dizendo que isso está errado. E toda vez que um homem conscientemente, intencionalmente, mesmo assim, com a consciência acusando, isso está errado, vai contra, ela revela uma perversão de caráter, uma perversão interior. E não é necessário nem, meus irmãos, nem que você vá constantemente ou vá mais de uma vez, se uma vez só na vida você for contra a sua consciência, isso revela a perversão de caráter, a perversão do pecado no seu interior. Entendem isso? Porque nós jamais deveríamos ir contra aquilo que nós sabemos ser errado. Quando nós mesmos violamos aquilo que nós sabemos ser errado, nós somos pervertidos, corrompidos interiormente. Isso revela a nossa falta de caráter. Sabemos o que é certo e mesmo assim fizemos errado. Por isso, em qualquer circunstância, é errado, é falta de caráter ir contra a consciência. Em terceiro lugar, se alguém desenvolver o hábito de ir contra a consciência, mesmo em questões que não são necessariamente pecaminosas em si, naturalmente também irá contra a consciência naquilo que é de fato pecado em si. Você se acostuma a ir contra a consciência, mesmo que de fato não seja pecado, porque às vezes, como eu disse, a nossa consciência ela pode ficar desregulada, ela pode ficar contaminada, e nós temos dificuldade de discernir o que é certo e o que é errado, e às vezes julgamos o que é errado como se fosse certo, e às vezes olhamos para aquilo que é certo e julgamos como se fosse errado. É possível ver esse distúrbio? Sim, mas mesmo assim é errado ir contra a consciência. É errado, e aí que está, um dos motivos que é errado, além do que eu já mencionei, é que se alguém vai contra a consciência, normalmente já está acostumado a ir contra a consciência em coisas pequenas, e coisas que às vezes nem é pecado, também naturalmente irá, por causa dessa corrupção implantada, e já há um hábito ali de ir contra a consciência. Quando ela saber claramente o que é a vontade de Deus, quando é ensinado a ela, ela também irá contra a consciência, porque isso já é um hábito, já é um costume dela, ela já está totalmente pervertida nesse sentido no seu caráter, e ela facilmente irá também. Quando a coisa ficar clara para ela, isso não vai fazer grande diferença, ela continuará indo. Portanto, meus irmãos, quando a consciência nos acusa, mesmo sem haver uma lei clara sobre aquilo, é igualmente pecaminoso, pois estamos indo contra aquilo em nós, que é responsável por nos comunicar a vontade de Deus para cada situação. Deus, de fato, colocou a consciência no homem e na mulher, meus irmãos, para nos guiar de acordo com o padrão dele. É por isso que em qualquer circunstância, qualquer civilização, em qualquer tempo, os homens nunca fugirão da consciência. Elas podem variar um pouco nos juízos que elas fazem, no juízo moral que ela faz. Ela pode variar um pouco no entendimento que ela tem do que é certo e do que é errado. Mas não há ser humano que não tenha essa consciência, esse senso, essa sentença, essa voz interior apontando para ele, acusando aquilo que é certo e aquilo que é errado. Não há. Por isso, meus irmãos, jamais devemos ir. Mas na verdade é o que a gente vai. A verdade é que nós somos pecadores. A verdade é que nós somos pervertidos. E então nós vamos contra a consciência. Então qual é a solução bíblica? Qual é a solução que a Bíblia nos mostra para lidarmos corretamente com a nossa consciência? Em primeiro lugar, meus irmãos, não é o conhecimento por si mesmo, muito menos a racionalização por si só, que fará nós lidar corretamente com a nossa consciência. Isso, na verdade, é driblar a consciência. Isso, na verdade, é manipular a consciência. E é justamente isso que o apóstolo diz que nós deveríamos jamais fazer.
Nós jamais devemos querer racionalizar com a nossa consciência para tentar fazer aquilo que nós queremos fazer. E o conhecimento das coisas por si mesmo não tem o poder de mudar a nossa consciência e nem tem o poder de... Nós nem deveríamos permitir, nem deveríamos tentar racionalizar as coisas com um pseudo-conhecimento de alguma coisa que julgamos que os homens não sabiam antes, então agora isso não é mais pecado por causa que a gente faltava conhecimento. Não, meus irmãos, isso é driblar a consciência, isso é manipular a consciência. Quantos meus irmãos gostam de argumentar hoje? No sentido de que, é por causa que os homens, há 2000 anos atrás, eram ignorantes a respeito desse fato e daquele outro fato. E agora nós chegamos a um estado em que nós conhecemos as coisas como elas realmente são e descobrimos que não há nada de errado adulterar, que não há nada de errado ter mais de um parceiro, que não há nada de errado xingar a mãe, desrespeitar o pai e a mãe, porque isso é um patriarcado, e começa a desenvolver filosofias no pseudo-conhecimento, racionalizando para tentar manipular e driblar a sua consciência para fazer aquilo que elas sabem que é errado. E o ponto é que, embora elas façam isso, meus irmãos, o ponto é que a consciência ela não pode ser driblada. Ela pode ser contaminada, é fato. Ela pode ser distorcida, é fato. Mas ela jamais poderá ser silenciada totalmente. Quando nós fazemos aquilo que é intrinsecamente errado, nós sabemos que é errado. Então, qual é o ponto? O ponto é o seguinte, meus irmãos. O conhecimento por si só não vai nos ajudar a lidar com a consciência. A racionalização muito menos, porque é manipulação. Então, a consciência, meus irmãos, finalmente, só deverá descansar legitimamente na vontade de Deus, na revelação da vontade de Deus, e não na minha vontade, e não nas minhas falsas explicações e racionalizações para aquilo que eu estou fazendo, para aquilo que eu quero pensar ou quero fazer, mas é a vontade de Deus, o único porto seguro para nós fundamentar a nossa consciência. A única maneira de lidar corretamente com a consciência é descobrindo, conhecendo e consentindo e obedecendo à vontade de Deus. Racionalizar não vai fazer isso. Somente por isso que Paulo vai dizer: tudo o que é feito sem fé é pecado. Por quê? Porque nós estamos apoiando a nossa atitude naquilo que não é fé. Isto é, não estamos confiando, crendo naquilo que Deus disse. E se nós queremos ir para o nosso conhecimento próprio, racionalização própria, Paulo está falando, isso vai te gerar dúvida e você vai estar agindo sem fé. E o único modo legítimo de proceder, meus irmãos, é com fé na verdade de Deus que é absoluta. E é natural, meus irmãos, grandemente natural, uma vez que nós tivemos o conhecimento da verdade, a nossa consciência se apropria daquilo e nunca mais abre mão. A nossa consciência adiciona essa revelação de Deus ao seu livro de lei, certo? Aquilo que foi rasurado, ela começa a limpar, e a lei de Deus começa a vir, e quando nós tivemos contato com a verdade, com o conhecimento, com o evangelho, tivemos conhecimento, meus irmãos, a nossa consciência jamais vai abrir mão disso. Não importa que você queira se desviar, não importa que você queira mesmo fazer o que você bem entende, querer viver a sua vida, a sua consciência, uma vez que soube e percebeu aquilo que é a verdade, ela não vai abrir mão, e ela vai apontar o dedo para você até o fim, e você sempre vai saber que você é um pecador, que você é um miserável, não importa como você tenta racionalizar ou enfiar lá um outro conhecimento para dizer que aquilo que você acreditava não era. A sua consciência ela não vai se enganar, ela discerne o que é Deus e o que é do seu coração e da sua racionalização. Esse é o grande ponto, meus irmãos. Portanto, o único descanso que o homem pode ter, a única paz, a única felicidade que o ser humano pode ter é quando ele descansa na vontade do seu Criador. Na vontade do seu Criador. E aí Paulo vai dizer o seguinte: quando você chega a esse estágio, Paulo vai dizer que você chegou ao estágio do homem bem-aventurado. Porque ele vai dizer, Romanos 14, 22, 23, bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Interessante isso. Porque tu poderia perguntar, mas se ele aprova, como é que ele não se condena a si mesmo? Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Paulo está dizendo o seguinte: às vezes você vai querer ser induzido pelos amigos a fazer alguma coisa. Às vezes você vai ser induzido pelo desejo. E aí então você aprova alguma coisa e vai lá e faz. Ou então você racionaliza.
Ou então você obtém um novo conhecimento e diz não, e você vai e no final você aprova. Não, isso pode fazer. E aí você vai e faz. E aí a sua consciência te condena. Não importa o que você aprovou. Talvez você foi levado pelos amigos, talvez você foi levado por uma racionalização. Não importa. Você faz algo e a sua consciência diz, está errado. E aí o que acontece é que você condena-se a si mesmo. E aí ele fala, bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Isto é, bem-aventurado aquele que não condena a si mesmo naquilo que faz. E o contrário do bem-aventurado é o quê? O contrário do bem-aventurado, meus irmãos, é um maldito, é um infeliz. Infeliz é o homem que tenta argumentar com Deus e com a sua consciência e vai lá e faz aquilo que sabe que não deveria fazer, porque ele vai estar sempre tendo uma condenação interior dentro dele. E aqui, meus irmãos, que nós podemos perceber o fracasso do ser humano moderno, em querer defender uma liberdade e querer defender uma libertação de todas as regras, de todos os princípios, e querer se libertar e dizer, todos nós temos o direito de ser felizes. Todos nós temos o direito de fazer aquilo e de viver da maneira como nós desejamos e como bem queremos, porque tudo é relativo, não existe padrão moral absoluto, eles dizem. Portanto, nós devemos fazer e podemos fazer e vamos fazer e viver a vida do nosso jeito. Esse é o lema de hoje, meus irmãos. Essa é a grande lei, é a grande manifestação do pecado e da rebeldia humana contra Deus. Nós queremos ser totalmente livres e por isso nós não aceitamos nenhum padrão e ninguém dizendo para nós que aquilo que nós fazemos está errado. Nós queremos liberdade moral total. Queremos fazer aquilo que nós queremos porque nós somos fruto da evolução, porque toda a verdade é relativa e não existe verdade. Pois bem, e aí o homem abraça essa ideia. Então ele vai lá. Então ele se liberta das regras. Então ele se liberta das exigências e responsabilidades que tem para com os seus pais. E vai viver a sua vida. Ou ele se liberta, né, das exigências e responsabilidades que ele tem para com maridos, para com esposas, para com a igreja. E ele se liberta e diz, eu vou viver a minha vida do meu jeito. Ele começa a quebrar padrões, quebrar princípios e quebrar a lei. Ele começa a querer viver a vida do seu jeito e querer buscar a sua felicidade. O que acontece? A consciência dele não se cala. Porque embora ele tente fugir de tudo aquilo que diz para ele que está errado, há algo dentro dele que está sempre dizendo, você está errado. Você está errado. E aí ele se condena a si mesmo. E ele sabe disso. Então ele quer calar essa voz. O que ele faz? Agora ele precisa descer mais o nível. Ele precisa de mais prazer. Ele precisa de mais leis quebradas. Ele precisa se libertar de mais coisas. Ele precisa encher a sua mente com filosofias. Ele precisa encher a sua mente, às vezes, de drogas, de bebidas, de sexo. Ele se afunda cada vez mais. Para quê agora? Agora não é mais a lei externa dos outros. Ele já se abandonou o pai e a mãe, já abandonou o marido e a esposa, já abandonou a igreja, já abandonou a família, abandonou o Estado, já virou... Mas agora ele quer calar, não a voz dos outros que aponta para ele dizendo que está errado. Agora ele tem uma voz interior. Ele quer calar essa voz. E para isso ele se afunda cada vez mais no pecado. E cada vez mais ele se vê como um escravo. E a pior escravidão é a escravidão do seu próprio coração, do seu próprio pecado. Dessa escravidão, meus irmãos, ninguém pode se libertar. Então é totalmente falso que qualquer homem possa ter liberdade moral para fazer aquilo que ele quer. Por quê? Porque não importa o que ele faça, não importa quão longe ele vá, ainda que ele fuja de todas as regras morais, desobedecendo todas, ele vai para um deserto. Lá no deserto, a consciência dele vai olhar para ele e vai dizer, você é um miserável. Você é um pecador. Você sabe que você prejudicou pessoas. Você sabe que você prejudicou a sua família. Você sabe que você deveria ter amado seu pai e a sua mãe. Você sabe que você jamais deveria ter feito. Você é um miserável. 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 E essa consciência sempre vai lhe condenar. E ainda que ele consiga, meus irmãos, viver momentos longos às vezes, né? Onde a alegria é forte, onde você está vivendo bons momentos na vida, ainda que você consiga naqueles momentos ter a consciência silenciada, sempre vai haver um momento, e normalmente vai ser quando as coisas vão mal, ou normalmente vai ser no fim da vida, em que essa consciência então vai começar a falar para ele, vai conseguir erguer a sua voz, acusando ele, mostrando que ele é um pecador e que ele é um miserável. Entendem, meus irmãos? O fracasso da pseudo-libertação da nossa cultura de hoje, afirmando que ninguém deve criar regra para ninguém, ou que não existe regras para viver.
O ponto é o seguinte: o coração dela sabe que tem, e desse coração, dessa voz interior, essa pessoa interior, ela sempre vai ter o dedo acusador. E disso ela não vai conseguir fugir jamais. Graças a Deus por isso, que não se deixa sem testemunho. Amém, meus irmãos? Agora o ponto é o seguinte: como que uma pessoa pode se libertar da sua consciência? Se nada pode silenciar, se não há nenhum modo de tratar com a consciência que realmente seja legítima, a parte de Deus, qual é o único modo, meus irmãos, que pode tratar e trazer paz para a nossa alma, para a nossa consciência? E o autor aos Hebreus explica para nós o que é isso. Ele diz o seguinte: o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das más obras, para servirdes então ao Deus vivo. O único, meus irmãos, antídoto para tratar um homem e a sua consciência, a única coisa que realmente trata é o sangue de Cristo imaculado, aquele que era inocente, se fez pecado por nós. E eu quero dizer a vocês, meus irmãos, a única religião que realmente trata com o homem em sua integralidade é aquela religião que trata com a consciência humana por completo. Uma religião que diz a você, e que não trata da sua consciência, que diz que você é uma boa pessoa, uma religião que diz que você só precisa fazer certas coisas para que você seja aprovado por Deus, e então você seja reconciliado com Deus, essa religião ela é falsa. A única religião, meus irmãos, que é verdadeira e que é legítima é aquela religião que diz, confirmando com a nossa consciência, que leva o fato da nossa consciência a sério, que diz, realmente, você é um pecador. E minha consciência diz, amém. A única religião que realmente trata conosco é aquela que realmente reconhece que nós somos um pecador, que fala em coro com a nossa consciência, miserável. Miserável. Se nós queremos ter a nossa consciência tratada, nós não podemos driblá-la, nós não podemos racionalizá-la, nós não podemos relativizá-la. Nós temos que levar ela a sério e realmente concordar. Eu sou um miserável e mereço o inferno e a condenação. Eu sou um quebrador da lei. E eu sei, e aí que está, perceba, eu sei. E por que eu sei? Porque a minha consciência, o meu coração, os meus pensamentos me testifica e me acusa. Eu sei. Eu sei. E essa é a base que você tem para pregar o evangelho para os outros, sem ter medo. Sabe por quê? Porque ele sabe o que ele faz de errado. Ele sabe, você não precisa gastar muito tempo conversando. Só diga para ele, você sabe. A sua consciência não é silenciosa. Você sabe que tem coisa que a sua consciência acusa. Pode ser que nisso você não concorde comigo que é errado, pode ser que aquilo você não concorde. Mas você sabe de muitas coisas que você faz, a sua consciência diz, você está fazendo algo que é errado. Isso revela o seu caráter pervertido. Pois bem, Cristo, e somente Cristo, quando nós realmente confessamos nossas falhas e olhamos para Ele, realmente como aquele que não nos tratou como se fossem santinhos, não nos tratou como se fossem bonzinhos, mas olhou para nós como nós realmente somos, miseráveis, e levou a nossa culpa. Não uma culpa sentimental, não uma culpa psicológica, não uma culpa subjetiva, mas uma culpa objetiva. Diante da lei de Deus, eu sou culpado. E por causa disso, entendendo isso, é que ele foi na cruz levar objetivamente a punição da lei pelos meus pecados. Essa é a única religião que pode salvar um ser humano pervertido como eu e como você. E é isso que Cristo fez por nós na cruz. E aí está, agora, o sangue de Cristo, que pelo eterno, Espírito eterno, ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus. O oposto do que nós somos. Ele é imaculado. Eu não sou. Este sangue, purificará as vossas consciências das más obras. Para quê? Para que vocês possam então servir ao Deus vivo e não mais servir o seu pecado. Agora vocês vão ter a consciência purificada por meio do sangue de Cristo. Mas agora isso foi feito para que você possa servir ao Deus vivo. E como é que eu sirvo o Deus vivo? Eu sirvo o Deus vivo com uma boa consciência, esforçando-me para ter uma boa consciência, nunca indo contra a minha consciência. Então, nessa vida cristã, a primeira coisa que nós precisamos entender é que, sim, nós de fato podemos ter a nossa consciência contaminada. Assim como uma criança nasce e a sua consciência vai se desenvolvendo no processo, nos primeiros meses, primeiros anos, assim o cristão, quando ele se converte,
ele tem a sua consciência purificada. E sim, só que às vezes ele não tem conhecimento disso profundo. E ele precisa passar por um processo para limpar a sua consciência, para deixar de contaminar a sua consciência. E ele pode, mesmo após esse processo, contaminar a sua consciência. Este é o estilo do Novo Testamento. Nós precisamos limpar a nossa consciência pelo sangue de Cristo, pelo Espírito Santo, pela verdade de Deus, que é o único lugar onde a nossa consciência realmente descansa. E nós podemos voltar, mesmo sendo cristãos, a fazer o quê? Contaminar nossa consciência. Atos 24:16. Por isso também me esforço para ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Paulo está dizendo que ele precisa se esforçar para manter a consciência dele pura. Entende o que ele está dizendo? Nós precisamos nos esforçar para seguir e deixar sempre a nossa consciência boa, isto é, pura, isto é, limpa. Porque se eu não me esforçar, o velho homem que habita em mim, a depravação, a perversão que existe em mim, ela vai querer tomar conta e influenciar das minhas decisões para que eu haja contra a minha consciência. E agora que eu tenho o Espírito Santo, agora que eu fui regenerado, agora eu posso não mais dar ouvido ao pecado e seguir a vontade de Deus com boa consciência. É isso que Paulo diz. Isso significa que, se irmos então constantemente contra a nossa consciência, nós podemos acabar diminuindo a sua sensibilidade. E isso é terrível, mas é verdade, isso pode acontecer. E de fato, se persistirmos em desobedecê-la e encher a nossa mente, nossos pensamentos com aquilo que é condenado pela consciência, podemos fazer com que ela fique contaminada. Além disso, com vãs filosofias, isso aqui é muito importante, vãs filosofias, racionalizações, relativizações e as influências culturais pervertidas que nós temos hoje, é muito comum que isso faça mudar os nossos juízos morais, causando uma visão turva das coisas, e isto é o que é uma consciência contaminada. Nós estamos bebendo dessas relativizações e desses juízos morais deturpados dos filmes, das séries, propaganda, Spotify, propaganda em tudo que é lugar. Nós estamos vendo o quê? Uma tentativa direta de mudar o padrão das coisas, de chamar o bem de mal e o mal de bem. Por isso nós vemos numa série, num filme, na propaganda, num comercial, nós vemos coisas pecaminosas colocadas para nós como se fosse uma coisa mais linda do mundo. E isso pode turvar a nossa consciência, a maneira que nós começamos a olhar para aquilo e dizer assim, não vejo mal nisso. Isso é uma consciência contaminada. E o cristão precisa cuidar com a sua consciência. Você precisa olhar para a palavra de Deus diz e não ir contra a sua consciência, mas concordar com aquilo que Deus diz. Por mais bonito que aquele seja, por mais que aquilo te fez chorar de tão bonito, você tem que olhar para aquilo e dizer, isso é perversão. Isso é contra os padrões de Deus. E eu não posso calar a minha consciência, que é fortificada e é iluminada pela palavra de Deus. No entanto, eu acredito que todos nós, inclusive eu, estamos com essa consciência contaminada. E muitas vezes, não estou olhando para aquilo que é errado, Deus diz que é errado, mas nós não vemos que é errado. E o problema não está na coisa em si, o problema está na sua consciência que está contaminada. Você deve olhar para a palavra de Deus e concordar e consentir, porque ela é o padrão. Nós não podemos desconfiar ou discordar de Deus, achando que nós somos mais sábios do que Deus. Então, meus irmãos, uma ilustração pode ajudar um pouco nisso. Em alguns apartamentos, algumas casas, não sei se você já percebeu ou já viu, pessoas costumam colocar assim um aquário para dividir uma parede de outra. Às vezes um cômodo de outro é dividido por um aquário, uma parede que tem um buraco e tem um aquário ali. Então, podemos entender a consciência contaminada nesse sentido. Se a água estiver transparente, você consegue olhar através daquele aquário e você consegue ver as coisas como elas realmente são do outro lado. Mas se aquele aquário estiver com a água suja, contaminada, ela vai ficar turva, não é verdade? E você vai olhar e você vai ver certas sombras lá, e se estiver muito sujo mesmo, você não vai ver nada. E você não vai conseguir ver as coisas como elas realmente são. Então é isso que eu quero dizer. Se nós permitirmos, ou se nós não intencionalmente começarmos a entrar nesse processo de purificar nossa consciência, e ser cuidadosos da nossa consciência, nós manteremos ela turva, ou nós a turvaremos com um monte de coisas que nós colocamos na nossa mente, certo? Com filmes, com série, com propaganda, com amigos, com escola, com tudo que tem no mundo para oferecer hoje. Isso vai turvar a nossa consciência, nos impedindo de ver as coisas como elas realmente são. Vocês compreendem isso? Paulo vai dizer a Tito isso. Todas as coisas são puras para os puros. É claro. Se ele é puro, se a mente dele é pura, ele vê as coisas como realmente são.
Todas as coisas são puras para os puros. Mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Tito 1,15. Mesma coisa que eu disse aqui. Colossenses 2,8, Paulo vai dizer o seguinte: tende cuidado. Olha o alerta, mais uma vez, tende cuidado, para que ninguém vos faça sua presa, com vãs filosofias e sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. A única coisa que purifica a nossa consciência, a única coisa que nos livra da angústia, nos dá paz e verdadeira felicidade, é descansar em Cristo. É descansar na verdade de Cristo. É descansar no Evangelho de Deus. E esse Evangelho não desmente que eu sou um pecador, mas concorda que eu sou um pecador e propicia uma solução para isso. O sangue imaculado de Cristo, que purifica o meu pecado e purifica a minha consciência. Em quarto lugar, a consciência, meus irmãos, e graças a Deus por isso. Graças a Deus por esse quarto ponto. A consciência, ela pode ser iluminada e educada. Você sabia disso? Iluminada. O apóstolo Paulo, ele ora aos crentes em Efésios 1,16, ele ora para o seguinte, ele ora para que o Pai da Glória vos dê em seu conhecimento, ele diz, o Espírito, que é o Espírito Santo, de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. Para alguém que temos a consciência deturpada, contaminada como nós, tudo que nós precisamos é de ter um entendimento iluminado. Porque é o contrário das trevas e da obscuridade que havia. Se eu, por ser um pecador corrompido, tenho meu coração e meu entendimento obscurecido, isto é, entenebrecido, Paulo sabe que o que esses efésios, esses cristãos que acabaram de se converter, precisam do quê? Que eles sejam cheios de sabedoria, cheios de entendimento, pela revelação da palavra de Deus, para que os olhos deles, os olhos do quê? Do entendimento deles, isto é, ele está se referindo a esse eu interior, essa consciência precisa ser iluminada, e a única forma de fazer isso é o Evangelho. Capítulo 1, Paulo ora isso. Capítulo 2, 3, 4, 5, Paulo ensina o Evangelho para eles, ensinando para eles como eles devem viver. Entende isso? Nós precisamos ter a nossa consciência iluminada e educada. E aí Paulo vai dizer no capítulo 5, portanto, não sejais insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não sejais insensatos, não sejais irracionais, não sejais loucos. Antes, procurem compreender. Vejam, façam isso, mais uma vez, esforcem-se a isso. Procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Por quê? Nós precisamos compreender qual é a vontade do Senhor para que possamos saber administrar nossa vida. E Paulo está dizendo, vocês precisam fazer isso. E vocês podem fazer isso. Por quê? Porque nós somos regenerados. Porque nós recebemos o Espírito Santo. E porque nós temos o Evangelho, nós temos a palavra de Deus. E isso tudo agora nós temos diante de nós para que nós usemos isso, do Espírito, da palavra e de um coração regenerado. Nós temos isso para podermos compreender a vontade de Deus para cada situação. E jamais ir contra aquilo que você entende que é a vontade de Deus. Também vai dizer Paulo a Tito, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renunciada a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Ele está falando aqui de uma graça educadora. A graça de Deus se manifestou a todos os homens, educando-nos para que reneguemos, para que renunciemos um modo de vida ímpio, e segundo as paixões e os desejos que nós temos no nosso coração, para que vivemos neste mundo presente de maneira sensata, isto é, com entendimento, de maneira justa, com justiça, jamais sendo injusto em qualquer situação, e piedosa, em temor de Deus. Isso tudo significa mantendo uma boa consciência. Nós podemos e devemos e somos chamados nas Escrituras para educar a nossa consciência. E graças a Deus por isso, meus irmãos. Portanto, a primeira orientação dada pelo apóstolo é que você deve saber exatamente por que está agindo como está. Você deve ter claras as suas razões e motivações e poder demonstrá-las pelas Escrituras. Esse é o dever de todo cristão. Quantos de nós, meus irmãos, isso é muito comum quando a gente é recém-convertido. Quando nós somos recém-convertidos, é normal que a gente receba alguns padrões prontos. Certo?
Você recebe o céu, você não faz isso, você não faz aquilo, que a gente não faz isso, que a gente não faz aquilo. E você recebe alguns padrões formatadinho. Pronto. E você recebeu aquilo sem crítica. Você recebeu aquilo sem pensar sobre aquilo. Simplesmente lhe passaram que isso é assim e deu. Mas o que Paulo está dizendo aqui é o que nós devemos saber o porquê nós fazemos o que fazemos. Entende isso? E como que eu vou saber o porquê fazemos? À luz da palavra de Deus. Da mesma forma, nós podemos obter padrões de vida da cultura e receber isso indiscriminadamente, sem pensar sobre isso. Certo? Por isso, não sejais insensatos, mas procurar entender qual é a vontade de Deus. É muito comum que se eu estou numa roda de amigo, na escola, no trabalho, se eu cresci numa sociedade, é muito comum que eu vou absorver padrões sem pensar, padrões prontos. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que isto é errado. Você jamais deve seguir qualquer ação ou atitude na sua vida sem pensar seriamente a respeito disso. Por que eu faço isso? Qual a razão de eu fazer assim? Ou qual a razão de eu não fazer assim? Você precisa ter claro na sua mente isso. Iluminar a sua mente, procurar compreender. É isso que a palavra de Deus instrui sobre como o cristão educa a sua consciência. E o único modo é pela palavra de Deus, se esforçando. Portanto, você jamais deve ser um cristão preguiçoso. Cristão preguiçoso não busca estudar para compreender qual é a vontade de Deus para cada área da sua vida. Entende isso? Um cristão preguiçoso, ele gosta dos padrões prontos. Aí vem prontinho, só ele fazer aquilo ali, tá bom. E ele não pensa, ele não procura compreender qual é a vontade do Senhor. E isso, Pedro vai dizer sobre isso, sobre essa preguiça. Ele vai dizer só: guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, caiam da vossa firmeza. Ou descaiam da vossa, deixem de ser firme na fé. Antes, cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedro está olhando para esses cristãos bebês na fé. E às vezes a pessoa tem 10 anos e ainda é bebê na fé. Ele diz: olha, cresçam. Cresça como? Cresça na onde? Cresça na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Vocês precisam educarem a si mesmos. Vocês precisam educar a vossa consciência. Vocês receberam o Espírito Santo para isso. Vocês foram iluminados para isso. Vocês têm o Evangelho de Deus, a palavra de Deus para isso. Portanto, procurem saber bem o que vocês fazem e por que vocês fazem. Procurem crescer na graça e entendimento. Em outras palavras, vocês não devem ter opiniões já pré-concebidas e prontas. Não deve andar como automático, sem saber por que faz o que faz, apenas seguindo o que os outros fazem. Não. Vocês devem procurar compreender qual é a vontade do Senhor. E o último ponto é: se quisermos manter, e esse ponto aqui é um pouquinho mais doído, mas talvez é a conclusão de tudo que nós falamos até aqui. Porque se nós quisermos de fato manter uma boa consciência, Pedro já nos alertou. Nos alertou o quê? Que para manter uma boa consciência, nós vamos ter que suportar tristezas e prejuízos. É fato. Lembra do jeitinho brasileiro, que eu já comentei com vocês? O jeitinho brasileiro nada mais é do que um modo comum que nós temos de ir contra a consciência. Para evitar o quê? Tristezas e prejuízos. Pedro vai dizer exatamente isso. Ele vai dizer, 1 Pedro 2,19. Porque isto é agradável a Deus, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Isso é agradável a Deus. Que alguém suporte tristeza. Suporte sofrimento. Por quê? Por causa da sua consciência. Cara, podia me livrar dessa se eu fizesse isso, mas se eu fizer isso vai ser contra a minha consciência. Eu sei que é errado. E lembra que Paulo disse: até quando a coisa não foi errada em si mesmo, se a sua consciência pesa, não faça. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas eu já tive. Às vezes eu olho para uma coisa que eu faço, que minha consciência pesa, mas eu já analisei aquilo por todos os ângulos, de acordo com a palavra de Deus. Eu já li livros sobre isso, já procurei compreender por todos os ângulos, e eu não consigo ver pecado naquilo. Mas a minha consciência pesava sempre quando eu fazia aquilo. Entende isso? Eu não consigo ver, eu olhei, analisei, mas a consciência pesa. Porque você deve analisar para realmente ver se tem coerência, o que a palavra de Deus diz. Mas às vezes você não encontra mas a consciência pesa. E isso aqui não deve servir de regra para os outros, deve servir de regra para você. Para você, isso é pecado. Você jamais deve ir contra a sua consciência. Não vai impor isso para os outros.
Mas para você, se a sua consciência pesa, é um alerta de que há um testemunho aí, um dedinho apontando dizendo que isso aqui está errado. Talvez agora você não entende isso, talvez na frente você entenda, talvez só na glória você entenda. Há alguma coisa errada ali, ou da maneira como você faz, ou a coisa em si que está errado. E você jamais deve ir contra a sua consciência. Esse é um princípio padrão, é o que Paulo está estabelecendo aqui para nós. Ok? Beleza. E o primeiro passo agora. O que nós podemos fazer de maneira prática? O que nós devemos fazer a partir de hoje? Cada um de vocês aqui. De maneira prática para vocês aplicarem isso aqui. Eu acredito que esse princípio resume tudo. E eu li esse princípio no livro do J.C. Halley, Uma Palavra aos Moços, e o mesmo princípio também é estabelecido por A.W. Tozer em um livreto que ele intitulou 5 Votos para Obter Poder Espiritual. E é um livro que é uma pegadinha assim, né? Porque não tem segredo para obter poder espiritual, mas ele é um princípio para todo cristão. Se ele quer ser alguém espiritual, ele faz esses 5 votos. Mas é uma maneira indireta dele atrair pessoas para esse ponto. J.C. Halley, ele fala o seguinte: de uma vez por todas, e pela graça de Deus, decida abandonar cada pecado conhecido, por menor que seja. Olhe para dentro de si mesmo, ele diz. Examine o seu coração. Existe nele qualquer hábito ou costume que você tem consciência de ser algo errado aos olhos de Deus? Se existe, não se demore nem por um instante a atacá-lo. Determine deixar de lado esse pecado imediatamente. E qual é o princípio aqui? Livre-se de todo pecado conhecido. Eu sei, meus irmãos, que nós não podemos ser perfeitos. Eu sei que nós somos pecadores, vamos pecar até o último dia. Mas há um princípio geral. E esse princípio está atrelado a manter uma boa consciência. E é o seguinte: se eu tenho consciência de algo que eu estou fazendo é pecaminoso, por menor que seja, eu devo me livrar disso. Aí o A.W. Tozer, nos seus 5 votos para obter poder espiritual, o primeiro voto é trate do pecado corretamente. Ou trate com seriedade do pecado. Ele vai dizer o seguinte: não estou pregando a perfeição sem pecado. Antes, quero dizer que todo pecado conhecido deve ser nomeado, identificado e repudiado. E que devemos confiar em Deus para nos libertar dele. Para que não exista qualquer pecado consciente, deliberado em qualquer parte de nossa vida. Um passo prático, meus irmãos, nós queremos ter uma boa consciência, como nós somos ordenados pela palavra de Deus. Caso contrário, estamos caminhando ao naufrágio na fé. É o seguinte: devemos assumir o prejuízo e a tristeza que é de, por causa da consciência para com Deus, sofrer o que tiver que sofrer. Como que eu faço isso? Primeiro passo: me livrando, tirando da minha vida tudo aquilo que for pecado e que já é conhecido por mim e que eu estou fazendo. A menor coisa que seja, eu estou usando um software pirata, trate com isso. Foi a primeira coisa que Deus pegou comigo quando Ele me levou a entender isso. Trate com isso, paga o que tiver que pagar, use o mais barato, mas não faça isso. É pequenininho, todo mundo faz. Trate com o pecado, não se acostume, pela graça de Deus, a ir contra a sua consciência nas menores coisas que seja. Se você quer realmente glorificar a Deus, meus irmãos, nós temos uma nuvem de testemunha à nossa volta. Há anjos e demônios testemunhando à nossa volta. Hebreus 12 fala sobre uma nuvem de testemunha lá, daqueles homens que viveram pela fé e sofreram a punição e a consequência disso. Nós temos uma nuvem de testemunha. Não importa as pessoas do nosso lado, o que importa é que Deus nos vê, os anjos nos veem e os demônios nos veem, e nós somos envergonhados se nós estivermos andando incorretamente. No livro de Jó nós aprendemos isso. O diabo tentou envergonhar a Deus, acusando algum pecado, tentando achar alguma falha em Jó, e Jó era reto, e Deus provou para o diabo que ele era reto, que ele amava a Deus e que ele não iria pecar contra Deus, mesmo se Deus ferisse ele. Não vamos ser negligentes para com isso, meus irmãos. Nós precisamos glorificar a Cristo diante da realidade que nos cerca, do mundo. Meus irmãos, e um outro ponto que eu esqueci. Hoje, quando você vai tentar trazer alguém para a igreja, quando você vai tentar evangelizar, a maior pedra de tropeço que as pessoas mostram é o quê? Ir para a igreja para quê? Para ser igual ao meu vizinho, que vai para a igreja, bate na mulher?
Ei, vai igreja pra quê? Algum meu vizinho que vem batendo boca? Aquele cara que trabalha comigo, mas faz um monte de coisa errada lá? Por baixo dos panos? Qual é a diferença que há em vocês? O que me atrai para ser igual a vocês e ir na igreja de vocês? Então veja, meus irmãos, nós temos diversas testemunhas. E a única forma de nós realmente dar um bom testemunho para a glória de Deus, no âmbito espiritual e no âmbito social, é se nós procurarmos manter uma boa consciência. Meus irmãos, que Deus nos ajude a manter a fé e a boa consciência. Rejeitando alguns, vieram a naufragar na fé. Que Deus nos ajude. Vamos orar. Ó Senhor, Santo Deus e Santo Pai, nós confessamos a Ti a nossa total reprovação, total indignidade, total miséria diante da Tua santa e alta lei, diante do Teu santo e alto caráter. Sê misericordioso para conosco, Deus. Não deixe que o nosso coração se desfaça dessa palavra Tua, Deus, facilmente. Não deixe o coração dos meus irmãos se endureçam para com a Tua palavra. Quando Tu pesa a Tua mão sobre os Teus filhos, é porque Tu os ama. É porque Tu os quer atrair para perto de Ti. É porque Tu quer andar conosco como Enoque andou em meio a uma geração perversa e corrompida. Nós também podemos andar contigo, Deus. Não importa quão corrompido esteja a nossa sociedade. Noé andou contigo, Deus, quando todos os homens estavam amando o pecado. Ele amou a Ti. E ele andou justo porque Tu deu graça para ele, ó Deus. Dá graça para nós. Dá graça para nós, Deus, porque Tu nos chamou para ser um povo santo, eleito, para manifestar no mundo as Tuas virtudes. Ó Deus, que o Teu processo de santificação seja contínuo em nossa vida. Que o Teu Espírito Santo trabalhe abundantemente no coração de cada um de nós. Não nos deixe nos esquivar, Senhor. Ajuda-nos a aperfeiçoar nossa santificação no temor de Ti. Eu Te peço isso, Deus. Pecador, pobre, miserável, infrator de todas as leis, quebrador de leis, quebrador de pactos, quebrador de aliança. Eu Te peço, Deus, nós Te pedimos como Teu povo, Deus, auxilia-nos e nos concede a graça para podermos ser sal e luz desse mundo de trevas. Ajuda-nos a andar contigo. Eu Te peço isso, Pai, sabendo que o Senhor nos ouve por meio da mediação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.